apresentada um grupo de cientistas políticos que a gente pode chamar de constitucionalistas liberais, um Anã, um Pasquim, um Geforce, e todos eles usam você e um monte como referência, né, para os estudos brasileiros. Queria saber se você se considera uma constitucionalista liberal, assim, tem alguma afinidade com esse grupo que foi tão importante, né, para estudos da democracia e do Meu nome é Fernando, eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e doutor em Sociologia Política. E eu também pretendo, na minha tese, né, analisar o Congresso Nacional. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, até essa semana passada eu estava escrevendo muito Figueiredo de Monge, né, na minha tese. Né. Eu queria ter duas perguntas. Uma, como é que a senhora incorpora uma das críticas que se tem a respeito de que, por exemplo, as votações, a aprovação das votações em plenário seria de repente algo insuficiente, dado que não teria, na verdade, acompanharia o processo que ocorre, por exemplo, de tantas emendas, talvez a lei aprovada no final seria algo, outra coisa, né, do que é pensado pelo Executivo. E outra coisa, essa acho que também não é tão simples, né? Como que a senhora vê a questão da formação de maioria, né, ou a questão do governo agora no segundo mandato da presidente Dilma? Isso vai ser discutido amanhã no bloco do Legislativo, presidencialismo de cooptação. Isso uma propaganda antecipada. Mais alguma questão para juntar três? Então vamos. Eu não era militante, você tem razão. O máximo que eu fui foi representante de tudo. Mas a gente não era militância, não era liderança. Mas fazia política o tempo inteiro. Mas eu era liderada, não era nenhuma liderança. E depois eu fui um tempo pequeno professora lá na UF, mas também não era. Eu era mais tímida que essa coisa para combinar. Eu era muito nova, né? Então não era. Agora, quanto o Manan, ele estava em Chicago, não na época que eu estava em Chicago, bem anterior ao que eu voltei para fazer a tese, que foi em 87, mas eu estive fazendo curso lá, e foi o meu período principal, que foi 79, não, 76, início de 76 até o final de 79. Então, nessa época, o departamento realmente ali era um privilégio fazer curso lá. Eu fiquei fazendo, fiz 23 cursos enquanto eu estava lá, fiz os papers que tinha que fazer para exame, fiz o exame, voltei tudo pronto, mas, enfim, mas não estava. Mas o Arnold Chegos estava. Eu não sei se eu diria que o Arnold Chegos é um constitucionalista liberal. Né? E eu não sou nem constitucionalista nem institucionalista, diga-se de passagem. Se eu for fazer uma análise, eu acho que o meu livro de 64, sobre esse período de 61 e 64, não é nem institucionalista. Eu não estou tentando mostrar a importância de instituições, pelo contrário, por exemplo, foram fatores assim, bem culturais que as instituições estavam contra os conflitos que tinham. Se você não tivesse uma distribuição de preferências políticas tão díspares, e que aí sim, com a eleição de 62, os dois lados ficaram mais fortes, porque foi o fortalecimento do PTB e da PM. E, na verdade, a Câmara que saiu de 62 tinha uns 40%, você poderia colocar do lado progressista. Mas o PTB estava um partido que a ala radical do PTB predominava. E foi isso que aconteceu, começou a acontecer no final de 63, que eles não queriam aprovar nada, eles queriam denunciar o Congresso. Então, isso me deixava assim muito, quando eu estava escrevendo a tese, porque eu não estava, para mim, isso era muito diferente das interpretações mais voluntaristas ou personalistas, como, por exemplo, o René Dreyfus,
interação de muitos interesses, ideologias, crenças, etc., e interesses sobre mudanças institucionais. Que foram, por exemplo, em 62, a situação não era tão complicada. Se a direita não tivesse se juntado à esquerda para acabar com o parlamentarismo, você poderia talvez ter uma reforma muito mais limitada. Então, essas alternativas de cenários não responsabilizam um grupo ou outro, mas vê o resultado final como resultado da interação. Um fenômeno que eu acho fundamental é a radicalização política. Num tipo de estrutura de influência, você não tinha mais centro. O PSD também esvaziou como partido de centro e uma parte dele foi para o UDN, quer dizer, apoiava o UDN mais radical, e a outra parte do PTB, que ficou ali no meio, assim, meio sem chão. Então, eu não acho que isso é uma análise institucional. Então, nesse sentido, por exemplo, no caso do Congresso, aí sim, eu acho que os argumentos são totalmente institucionais. Eu não estou dizendo que o presidente tem um alto poder de agenda, porque o que ele põe na discussão política vai para os jornais e entra na agenda política da sociedade. Então, isso existe. Mas o que eu estou dizendo é que poderes que ele tem como presidente, o poder institucional dele, o que ele pode fazer no processo legislativo. E uma coisa sobre as votações nominais, tem críticas não só sobre as alterações, como também assim, as votações nominais são o resultado de um processo. Você viu tudo que acontece no legislativo é o resultado de um processo. Uma lei a votação assim. No caso do nosso estudo das votações nominais, alterações não é relevante, porque a gente vê a posição do governo. Então, é um voto nominal numa determinada coisa que tem a posição do governo, e a gente vê como que as bancadas agem em função do seu líder e do líder do governo. Uma das tabelas mais interessantes que eu e o Fernando já fizemos é a seguinte, porque também não dá para dizer que o baixo clero é governista, vota com o governo. Acho que essa tabela mostra bem que a relação é compartilhada. Nós fizemos assim, quando as votações, todos os membros da coalizão, os líderes, eles encaminham a mesma votação, eles votam unidos. E quando pelo menos um dos líderes discorda. Quando os líderes votam unidos, a bancada vota 90% das bancadas, pegando geral. A bancada do governo vota com o governo. Os líderes todos concordaram ou discordaram, não votaram sim ou não, porque também não é para concordar ou discordar. É qual foi o voto? Encaminhado. Quando você tem dissidência entre os líderes, um líder vota diferente, a disciplina, chama isso de disciplina, cai para 60 pontos. Então mostra que não quer dizer, a disciplina com relação ao governo. O voto com o governo, tá? A gente compara. Voto de bancada com voto de líder. Voto de líder com voto de líder do governo. E voto de bancada com voto do governo. Isso, eu acho que mostra que não tem sentido essa coisa de alteração. Tem sentido com legislação. Tem sentido. E eu acho que, na verdade, eu acho que é muito importante ver as alterações que o Congresso faz. E um pouco o que nós fizemos, não foi dizer que o Executivo consegue tudo que ele quer, nem eu acho que não deveria ser assim. Não é assim nenhuma democracia. E que tem alteração. O que a gente falou é o contrário do que falava. Não é verdade que tudo é um obstáculo. Passa. Agora, tem vários estudos que mostram
E aí tem que ser estudos qualitativos, substantivos, de áreas de políticas. E tem vários estudos que mostram que as alterações do Congresso não são alterações que deformam os projetos do executivo. Tem um estudo do Ricardo Martins, da Câmara, que fez o doutorado no CEFOR, que é uma pesquisa no Nordeste, a gente deu, ele mostra isso para o Fundef e o Fundeb. E algumas das alterações são para melhorar o projeto, às vezes o executivo deixou escapar coisas. Tem André, tem várias coisas para dizer sobre alterações. Agora, o que a gente pegava, quando nós estávamos interessados em pegar, de pente fino, era assim, quantas modificações foram apresentadas e depois quantas foram aceitas. Era assim, você tem 400 emendas, depois a emenda é assim, rejeitadas em bloco, rejeita 300 de uma vez só. Então, vamos prestar atenção e vendo. A outra coisa de formação de maioria. Isso é uma questão, assim, um governo, um presidente que saiu das urnas com minoria, ele tem duas opções: continuar governando só com o seu partido, tentar fazer uma maioria, fazer coalizão. Tem que ver o que os outros partidos aceitam ou não. Qual vai ser a lógica que vai conduzir esse processo? As pessoas dizem, é presidencialismo, isso é que eu acho ser constitucionalismo. O presidencialismo, a Constituição dá total prerrogativa ao executivo de escolher o seu ministério. É verdade. Mas se ele fizer isso, o que ele faz do ponto de vista político? Se ele é um ator racional e quer governar, ele vai procurar maioria, formar uma maioria, tanto quanto um primeiro-ministro, a não ser que ele não precise dessa maioria, que é o que alguns autores mostram para alguns países europeus que são sempre minoritários, mas que podem construir coalizões legislativas. Então, o que são coalizões de governo ou coalizões executivas? São coalizões em que o governo divide o poder com outros partidos, chama para participar do governo. Então, ele está dividindo o governo, ele está dando alguma coisa, é uma troca política. E a gente não precisa ter nenhum medo de chamar disso, porque troca política é o que vive a política, é uma política. Você vem influenciar a política. Normalmente, se o partido tem chance de influenciar a política dentro do legislativo, dependendo das instituições legislativas, ele pode ficar fora. Mas se a única chance dele é participar do governo, ele participa do governo. Com isso, eu não estou querendo dizer que partido só pensa em política. Mas ele tem que pensar em política, senão ele não se elege. As pessoas não se elegem. Então, mesmo o partido que está lá, mesmo o parlamentar que está lá, se ele não tiver alguma coisa para falar para os eleitores, ele não vai se eleger. Então, ele tem que ter algo de política, ou só para fazer fisiologia. Então, tem o suposto que quer voto, quer cargo e quer política, né? Políticos. E essas coisas não são contraditórias. Na verdade, muitas vezes, política é um meio para cargo é um meio para um fim, que é a política. Ou a política pode ser um meio, um fim em si mesmo. Ele não quer, não quer cargo, não precisa, vai ser política. Então eu acho isso, por exemplo, loteamento é o nome que a gente dá para uma coisa que é uma prática normal em governos de coalição. Faz parte do acordo entre os governos e os partidos que o apoiam, ter o que nós chamamos de porteira fechada e porteira aberta. Né? Por exemplo, o PMDB ele tinha os presidentes têm diferentes estratégias. Alguns partidos, no período de Fernando Henrique, isso a gente trata no livro de política orçamentária, o PMDB ele tinha todos os presidentes e relatores da subcomissão de orçamento
de transporte, ele tinha o ministro, o secretário executivo, ele tinha todo mundo na área de transporte. Ele dominava totalmente a política de transporte. E as estradas terminaram do jeito que a gente sabe terminar, né? Mas estava livre lá. Não depende. E também a Maria Rita tem um estudo que mostra alguns ministérios que o Fernando e Maria Rita, você, né, Fernanda? Você junto com ela, vocês mostram que alguns ministérios tinham aquela coisa de colocar o secretário executivo para. Mas você tinha a porteira aberta, fechada, né? O governo queria manter mais controle, ou queria partir opção para ter o apoio do partido, porque no governo Fernando Henrique o apoio do PMDB foi difícil. Agora o PMDB achou o caminho da. Agora, assim, de lá para cá, ele só quer saber de dar apoio. Então. Eu cheguei atrasada um pouco no crachá, peço desculpas, não sei se você falou disso no começo, mas você também trabalhou com uma pesquisa grande de justiça social, não foi? Queria que você contasse um pouco os desdobramentos dessa pesquisa. Pois é, essa pesquisa foi engraçada, porque a Vera trabalhou comigo, né, Vera? Essa pesquisa foi uma tentativa do Elster de fazer um trabalho. Aí ele queria a ideia dele, mas ele antes de um pouco assim, quando começou a pesquisa, ele já publicou um livro. Então, depois eu acho que ele. Antes da Emília chegar, ele já chegou. Mas era o seguinte, o argumento dele era assim, que você tem a justiça social, uma justiça que depende do Estado, aliás, não é a justiça social do Estado, você tem o Estado como instrumento de justiça e tem o mercado. E que no meio você tem instituições de mercado que praticam regras de justiça. E aí a ideia era estudar quais critérios eram esses, que critérios eram utilizados na alocação de benefícios e custos por instituições. Recursos escassos. Mas benefícios. Recursos escassos. Então, tinha as áreas. Na área de saúde, o estudo era sobre transplante de órgãos. A Vera fez a dissertação, a tese dela de mestrado, de doutorado, sobre isso no Brasil. Foi um trabalho super legal, super interessante, porque de ver como que as instituições médicas alocam de acordo com necessidade, com mérito, por causa da fila, ou necessidade, e também com os interesses médicos. Então tem toda uma discussão super interessante. A outra era emprego, quer dizer, desemprego, na verdade, como que as firmas, os critérios que as firmas utilizavam para demitir. E o outro na área de educação, que era educação superior. Aí, depois que ele escreveu esse livro, ele falou, não deu muito resultado que eu esperava, não sei o quê, parou, várias pessoas escreveram coisas, mas ele mesmo depois parou.